Agora sim a minha apresentação. Bom, é sobre Krill. Tem um logo, vocês viram? Agradeço primeiro por estar aqui com vocês. Eu sou o Alex Band. Eu trabalho na NLNet Labs. Nós somos uma organização de pesquisa. Nós somos 14 em Amsterdã. É bem pequena. E consiste basicamente de 8 desenvolvedores e 2 pesquisadores. E nós estamos fazendo isso desde 1999. E na semana que vem nós vamos comemorar nosso aniversário de 20 anos. Então já estamos fazendo isso por um tempo. Já. Então nós temos um open source software que vocês talvez saibam do servidor DNS e também do Mount. Bom, nós fazemos vários outros pontos com o DNS. A gente ama o DNS, mas o ponto é o seguinte: a gente sempre pensou, a gente faz ferramenta, pesquisa para infraestrutura de internet e BGP está incluso. Então a gente estava na mesa do almoço conversando e pensando o que a gente vai fazer. Será que a gente consegue fazer algo em relação a BGP? Para ter um pacote de software que possa estar comparável e no nível que nós temos do que temos feito com o DNS. E daí eu falei, bom, claro, porque afinal de contas nós temos mais de 10 anos de experiência, por que não fazer com o RPKI? Eu e meu colega a gente trabalhava antes na RIP-NCC, então a gente fez essa interface para o diretório da NCC e nós começamos isso há 10 anos. E há 2 anos a gente pensou, bom, vamos fazer um outro projeto, vamos começar uma nova aventura aqui. E aí a gente acabou no nosso NL Lab. E pensamos, vamos fazer algo nessa área também, porque a gente trabalha já há um tempo com isso, como o Carlos explicou, tem muita coisa acontecendo e a gente pensou que tinham peças faltantes para todo aquele quebra-cabeça. Então, imaginamos, vamos fazer uma certificação, uma autoridade de certificação para RPKI delegado. Então, a habilidade de rodar RPKI no seu próprio sistema para gerar uma chave privada pública no seu próprio sistema e assinado para outra autoridade. Então, pensamos dessa maneira. Imaginamos que isso era necessário, porque segurança de routing é um tópico que realmente que a gente fala bastante, RPKI é algo que tem sido falado muito, tem muito acontecendo nesse sentido. Muitas pessoas e muitos problemas, enfim, e a adoção da RPKI, a gente imaginava que isso podia realmente ser de grande uso. Então, as 3 regiões, como o Carlos explicou, nós estamos falando sobre um serviço de host. Então, você vai para o portal, você clica ali um botão e diz, eu posso, então, ter um certificado? E daí, esse certificado fica residindo naquele sistema de URL. Daí, se você quiser criar um sistema para autorizar os roteamentos, daí você faz alguns cliques e daí você publica todas as mudanças. E daí, isso é publicado ali no depositório da região. Mas se você tiver uma situação um pouco maior, uma configuração maior, mais complicada, você quer automação, então clicar simplesmente numa interface de web, especialmente quando você tem um problema de rotina, não é uma coisa muito engraçadinha. Você quer ter um pouco mais de controle, você quer fazer com que isso fique mais próximo da sua fonte, fazer isso internamente. E é isso que esse RPKI delegado faz. Então, a estrutura é essa aqui. Sempre foi desenhado como um sistema distribuído. Como o Carlos explicou, é uma cadeia de confiança com assinaturas, assinaturas e assinaturas. Daí vocês têm os 5 ali com as âncoras de confiança. Você tem ali abaixo os registros, daí você tem os RLAs, enfim, os clientes, os membros, todos ali abaixo disso. Então, isso dá um certo controle, mas não é possível para que haja toda essa interface com o host. Então, se você quer delegar uma parte da sua gestão para uma outra unidade de negócio, por exemplo, um cliente, isso não é possível dentro dessas interfaces. Então, você se torna responsável por toda essa gestão. Então, você é responsável pelo seu e também pelos outros clientes dentro dessa interface. E em relação à publicação, onde são publicados? Na interface do host, que está sempre ali, dentro do depositório.
que você não tem nenhum controle sobre isso. Então, um controle sobre a atualização, quando isso é publicado, também é sua responsabilidade. Então, é importante saber que com esse RPKI consiste em 2 elementos. Você tem a autoridade de certificação, que tem a assinatura e gera, assim, ali declarações sobre intenção de routing, e depois você tem a publicação desses certificados, para que isso possa estar disponível para o mundo. Mas isso não necessariamente são 2 coisas que você precisa rodar no mesmo sistema. E não necessariamente algo que você sempre tem que fazer por si só. São 2 componentes que são importantes para entender o que eu vou explicar depois disso. Então, essa é a ideia. Então, eu fiz essa proposta na hora do almoço. Eu falei, vamos então tentar fazer uma autoridade de certificação, um servidor de publicação para RPKI delegado. E assim a gente pode pensar na estrutura. E a primeira pergunta foi... Peraí. Não é isso que eu quero dizer. Não, peraí. Enfim, me enrolei aqui, diz o palestrante. Eu quero, antes, falar um pouco sobre como a publicação funciona. Porque hoje é assim. Você tem, então, os depositórios e abaixo de outros NRs, e depois você tem as organizações individuais que podem publicar alguma coisa ou não. Então, hoje é assim. E o NL Labs publica isso também, porque a gente precisa, sim, tentar nossos próprios esforços, mas geralmente você quer publicar com alguém que cuida de tudo isso para você. Alguém que, por exemplo, tem uma infraestrutura para isso, ou tem uma rede de entrega de conteúdo e, por trás disso, consegue, então, lidar com toda a consequência de rodar algo que está ali publicamente na interface da internet. E a última parte, a última peça do quebra-cabeça é que depois de tudo isso publicado, todos esses dados em todos esses depositários, então isso é agregado por meio de validação e daí validado, criptografado e o resultado então é alimentado para os roteadores. Eu não sei se o Carlos falou, mas o que é mais poderoso nesse processo do sistema de RPKI como um todo é o sistema e a sua intenção a ele. Ou seja, você pode dar uma declaração intencional, falando que você sabe que aquilo é gerado pelo o portador que é o proprietário especificamente daquele conteúdo, mas os dados resultantes podem ser alimentados dentro dos roteadores que podem dar suporte a isso. E há suporte da Cisco, Juniper, Nokia, mas também um suporte, por exemplo, quando é lançado com meio de FireOS ou Bird, que trazem esse suporte também para os dados de RPKI. Você pode alimentar, então, dentro da sua solução e ter filtros com base nisso. Bom, eu acho que essa é uma peça importante do software, bem poderoso, e também para a solução como um todo. Então, o resultado é isso aqui. Quando você roda uma autoridade de certificação RPKI, você roda com o registro RR, NIR, LR. Então, você pode ser com base nisso, você mesmo pode fazer o software, você pode ter o seu certificado, e depois você pode ter ali assinado pelo processo principal ou por um terceiro. E dentro da solução, isso vai ser apresentado aqui hoje também, vocês vão ver que o NIC-BR tem essa publicação como serviço. Então, você pode gerar isso e o NIC-BR vai poder publicar isso para você. Isso é ótimo. Bom, você também é independente totalmente do pai, quer dizer, do processo principal. Você pode, então, mudar totalmente, você pode automatizar, você pode fazer com que isso seja publicado e isso vai autorizar esses novos que vão surgir. Então, por exemplo, uma operação maior, onde você tem endereços em várias regiões, você pode criar isso como um pool único. E assim você pode montar conexões com todos esses 5, por exemplo, esses RRs. E assim você pode
construir como você tivesse um sistema único, em vez de ter que clicar 5 interfaces de web. E, claro, por fim, você fica no controle dessa publicação, dos intervalos de publicação, e você pode delegar isso para os seus clientes, se for o caso. Bom, toda essa solução, enfim, é um documento de 20 páginas que escrevemos, e a pergunta foi feita: ótimo, Alex, tá bom, mas como é que você vai financiar tudo isso? E nós estivemos em algumas conferências, como a ITF, Nano, e daí conversamos com algumas pessoas, e no final percebemos que vários queriam realmente ajudar no financiamento, porque falaram: essa é uma solução que nós precisamos, que queremos, e nós estamos dispostos a dar suporte a isso. Em uma conversa que nós tivemos, que foi com o Frederico, e ele disse: é engraçado, porque a gente acaba se unindo agora, porque nós estávamos planejando oferecer isso como um serviço para todos os membros brasileiros. Então, e se isso for uma solução que você traz, ótimo, então tá bom, nós vamos dar suporte para que você possa ter, então, essa solução de open source. Então, isso vai acontecer. Isso foi há 2 anos, e há 2 semanas ficamos felizes porque pudemos, então, lançar todo esse processo. E o resultado é o CRIO, que é uma certificação RPKI, um servidor de publicação, 2 componentes dentro de só um pacote de software. Então, o que o CRIO consegue fazer? Nós projetamos como uma arquitetura de evento que você pode colocar todos os eventos históricos. Isso é muito importante para certificar que você pode atualizar, ter a integridade. Você pode operar também com vários CAs múltiplos. Então, você pode, por exemplo, se você tem a região certa, qualquer região que seja, você pode operar como um só, e também ele vai de cima para baixo. Então, você pode delegar isso para o seu cliente, indo para baixo, e também suporta a criação de ROAs, e também tem um servidor de publicação embutido, mas também você pode utilizar outros. E o pacote está completo, ou seja, tudo que você quiser fazer com o RPKI está disponível. Então, com vários parents, você pode fazer isso no meio da publicação, várias. Isso tudo é possível, mas a solução entregue, que está sendo implementada pela NQBR, é customizada para a linha de comando, tendo um API, conversando com ele. Então, integra facilmente com o portal. Mas para fazer com que seja de utilidade para um operador como vocês, há muito mais que teremos logo para que possa facilitar o processo de onboarding, para que o software possa ser mais intuitivo, mais fácil de se usar, porque nesse momento tem ainda um processo um pouco trabalhoso. E a primeira coisa é uma interface de web-based, como nós fizemos com lagosta, por exemplo, com crustáceos, a gente sempre utiliza isso como tema. Então, a gente faz toda a programação, como, por exemplo, um caranguejo. Enfim, a gente usa todos esses termos de crustáceos. Então, decidimos isso ser um pacote opcional. Então, a gente fez um processo. Por exemplo, a gente falou: não, você não quer tudo isso, pode integrar com o meu sistema, eu só quero falar com API, eu não quero utilizar a interface. Isso também é uma opção. E o outro ponto, e a gente acha que é de grande importância, nós percebemos com a interface que nós já fizemos também, com o Host Interface, é para a criação dos ROAs. Você precisa entender exatamente o que criar para que você possa fazer com que todas as suas BGPs estejam válidas. E isso talvez não sempre possa fazer com que você sinta muito confiante com isso. Você fica ali, cria tudo isso, os prefixos, as combinações, e daí quando você quer publicar isso, você pensa: será que isso aqui vai ter o efeito certo nos meus anúncios de BGP? Será que eu esqueci alguma coisa? Será que eu acidentalmente vou fazer algo que não tenha validade? Então, nós não queremos que vocês estejam essa sensação. Então, para que você possa ter uma previsão do resultado antes de publicar, saber qual que será o efeito antes de você publicar, é algo que nós queremos construir, e isso também logo será
disponibilizado com a interface. E outra coisa que nós também queremos é certificar que vocês possam ter um bom pacote. Vocês já têm esse disponível. Nós queremos fazer isso, por exemplo, para Nix Distributions, para Docker. E monitoramento, nós queremos ter, não há dúvida, nós queremos, por exemplo, para Prometheus, mas nós queremos ter uma conversa com vocês para que vocês possam dizer para nós o que vocês precisam para que haja um monitoramento correto e assim vocês podem ter toda a integração com o sistema de vocês. Se vocês acham que isso é necessário, como, por exemplo, failover, suporte, se vocês querem uma configuração mais segurança onde você coloca ali todo o seu criptografado, isso tudo faz sentido. E depois vocês podem ir além, vocês podem pensar no que vocês acham que talvez seja importante de ter. Integração, por exemplo, com a gestão do API, ou, por exemplo, autorização just-in-time. Se você mudar algo no seu sistema, da Cisco, Juniper, qualquer outro que você tem, qualquer outra configuração de router, isso muda automaticamente, porque por meio do sistema de provisão, ele automaticamente cuida e publica um novo ROAR para poder atualizar. Isso todo pode ser construído, se for o caso, se houver interesse. E também pensamos uma oferta de serviço em nuvem, por exemplo, um marketplace com um provedor de nuvem, somente num lugar. E assim você pode instalar todos os componentes que são os requisitos para que vocês possam, então, rodar o KP RI, assim você não precisa fazer todo o processo. E soluções como o Krill as a Service. Então, onde nós estamos hoje? Nós estamos no ponto de partida para implementação do RPKI no Brasil e numa comunidade ainda além. Nós queremos o feedback, então, de vocês, para entender qual seria o melhor pacote que seria melhor para as suas necessidades. Então, eu falei lagosta, e nós temos um web designer trabalhando nisso. E ele falou, posso mandar algumas imagens para que o pessoal possa ter uma ideia como é que vai ser? Eu falei, claro! Então, aqui. Laranja, claro, esse tipo de coisa. Mas isso dá toda a informação e eu acho que isso é o mais importante. Vai permitir que vocês criam isso com base na interface de usuário. Isso vai permitir que vocês façam isso como pacote. Então, vocês podem criar múltiplos e assim vocês vão conseguir ver qual é o resultado e publicar tudo isso num só. Isso realmente está quase pronto. Nos próximos dias ou semanas, não no Natal, claro, vamos falar, no começo, então, do Ano Novo. E depois vocês vão pensar, peraí, eu estou rodando minha própria autoridade de certificação, e tem toda essa coisa de criptografado, não é muito pesado? Que tipo de sistema eu preciso para que isso rode? Talvez uma publicação. Qual é a necessidade aqui? Então, para essa certificação, nós sabemos que o Modest Hardware funciona. Você tem ali um certificado e talvez 100. E daí você tem que ter assinatura de 10 a 100. Então, há um processo também de reassinatura. E, basicamente, isso acontece a cada 24 horas. E, para que isso possa ter mais segurança, a gente configurou para que esse processo seja a cada 16 horas de reassinatura. Então, a cada 16 horas, eles são reassinados e publicados. Caso contrário, ele fica só ali fazendo nada. Então, geralmente, você roda isso como serviço de maneira contínua, mas, teoricamente, você nem precisa. Você poderia até rodar isso depois de algumas horas. Então, você assina, pronto, e funciona assim. E para o servidor de publicação, que é oferecido pelo NIC-BR como serviço, é importante que a publicação esteja disponível a todo momento. Ele precisa estar disponível porque os que fazem a validação, eles coletam tudo isso e eles vão, por exemplo, chegar no seu servidor uma vez a cada 10 minutos. Então, se vocês pensar nisso a cada 10 anos, então, provavelmente milhares de redes
que têm seu próprio software vão coletar todos eles a cada minuto. Então, isso é algo que vocês precisam levar em consideração quando falamos sobre publicação. E isso foi resolvido, claro, pela NIC-BR. Então, para que vocês possam ter exemplos práticos, nós levamos o Creo para a produção. Depois de 4 dias, eu pensei, bom, deixa eu ver o que está fazendo, né? Que tipo de log nós temos. Nós utilizamos o DVM, nós utilizamos do menor para o menor ainda, o que estava disponível. Mas olhando aqui os números, podíamos ter, enfim, simplesmente um CPU com 2 GB seria o suficiente. Mas, enfim, escolhemos esse. 21 megabytes de memória e nós também temos ali ele rodando. Enfim, não é um grande problema. E depois o outro ponto, e é importante também de se lembrar que uma vez que você começa a pensar no cripto, o pessoal fala, peraí, isso aqui é tipo DNSSEC, se eu faço e eu fizer um erro, daí eu faço com que a minha zona inteira não esteja disponível? Não, não é assim que funciona. O RPKI não é assim, ele é uma declaração positiva na intenção do roteamento. Então, se você simplesmente fazer com que tudo não rode, você vai fazer com que tudo expire, mas a declaração positiva da intenção de roteamento vai embora. Então, o resultado é como se você nunca tivesse utilizado o RPKI. O único perigo que há e que você precisa lembrar é que uma vez que você começa a publicar os RORs, você precisa manter isso, você precisa ter certeza que são atualizados e refletem a sua configuração de BGP atual. Caso contrário, você fala, não, eu vou para o tutorial amanhã e daí eu deixo ali ele rodando e eu esqueço tudo. Daí, depois de 1 ano, quando as pessoas começam a validação e durante o processo você mudou toda a configuração do BGP, mas você esquece de atualizar os RORs, você vai ter tudo não validado e você vai falar, peraí, o que aconteceu? Ah, foi porque eu estava naquele tutorial há 1 ano e não validei, atualizei. Então, é muito importante. Uma vez que vocês começam a criá-los, você precisa mantê-los. Então, é melhor nem começar. Bom, olha só. Então, você precisa fazer com que realmente o RPKI seja algo padrão. Você precisa configurar alertas, validações, para que você possa ter notificações. Isso é muito importante. E, por último, você precisa ter sua equipe de helpdesk bem treinada. Na Europa, nós temos muitas organizações que já implementaram o RPKI, já publicaram os ROAS e já estão seguindo adiante com eles. E, às vezes, isso traz um processo de alcançabilidade e, às vezes, você tem, então, a ligação para o helpdesk e fala, peraí, eu não consigo mais alcançá-los. O que aconteceu? Por que todos os meus pacotes estão caindo? E daí você acaba entrando ali num processo e fala, peraí, todo mundo está pensando qual que é a causa? Eu nunca ouvi falar nisso, não sei nem o que é RPKI. Isso não faz parte da operação padrão deles, então não aparece em lugar nenhum. Então você acaba buscando uma solução onde, na verdade, nem existe. E a prática comum que vemos é que, basicamente, as pessoas dizem, eu estou aqui permitindo que o seu tráfego rode para as próximas 24 horas para que você possa ter uma oportunidade de arrumar os seus ROAS para que você volte, então, com o tráfego. Então, isso é muito importante para manutenção. Isso precisa estar no processo padrão e o seu helpdesk precisa estar atualizado. Bom, quando começamos tudo isso, em 2011, nós começamos a oferecer um RPKI como serviço quando eu e o time trabalhávamos ainda na outra empresa. E, enfim, a gente já está no mercado já faz tempo. Eu comecei como um trainee, fazendo treinamento de DNS e IP6. Eu sei exatamente como é que é a adoção de tudo isso. Eu falei, bom, isso aqui é uma tecnologia totalmente nova, padrões totalmente novos, e na época não era nem FC. Então eu falei, bom, isso aqui pode levar o quê? 10, 20, 25 anos? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo isso vai levar para que isso realmente possa ter uma adoção razoável. Mas no final das contas, enfim, então 2019
E realmente nós temos uma comunidade hoje bem vibrante e vocês estão ali quase se tornando parte dessa comunidade. Vocês estão entrando nesse mundo, nesse ecossistema vibrante que tem várias ferramentas, documentação, tutoriais disponíveis. O que dá um ponto de partida já ótimo para que vocês possam fazer tudo certo já logo de partida que nós fizemos errado em 2011. Então isso é bem bacana. E eu espero que vocês consigam ver que essa é uma oportunidade para que vocês possam fazer algo positivo para a segurança com essa tecnologia para routing. E em relação a softwares de confiança, enfim, antes só tinha uma solução Java que você podia utilizar para fazer o download dos EOAs, enfim, daí alimentar os routers, os roteadores. Mas agora há 7. E você pode escolher o que você quiser. E todos eles funcionam muito bem. Você pode fazer o que você quiser. Então, nós temos ali com NIC México e LACNIC, e realmente é uma validação muito legal. Nós também fazemos isso. Nós temos também aqui o outro desenvolvedor também, que é o Routinator. Nós fizemos isso, trabalhamos tudo isso com o pessoal de marketing. O pessoal escolhe os nomes, eles adoram. E também tem Octo RPKI, da Cloudflare. Nós também temos outros aqui que vocês podem ver, vocês podem tentar, que já estão integrados e que são, enfim, RPKIs. Bom, e o quarto projeto realmente faz muito para dar esse suporte na América Latina. Muito conhecimento, muitos webinars, treinamentos e muito esforço para que isso realmente funcione. E a comunidade na Europa, na Ásia, América do Norte colaboraram para que houvesse realmente o suporte de RPKI. Nós tentamos realmente gerar um processo com uma documentação e nós publicamos isso porque nós achávamos que era muito bom. Nós temos tudo isso ali publicado, disponibilizado. E nós temos todo esse material. Vocês podem sugerir alguma edição necessária. E também permite tradução. Você pode utilizar o Transifect para que você possa ter uma versão local. E assim você pode publicar também. E há também um mailing list público. Nós fizemos isso no início para uma discussão com as nossas ferramentas, mas acabou indo além, com uma comunidade muito vibrante e o pessoal falando sobre experiências operacionais com a RPKI. Então, se vocês quiserem ser assinantes, assim, vocês conseguem estar ali em contato com 200 pessoas que podem ajudá-los logo de início. Por último, algo que realmente é necessário para a sua organização, nós temos suporte comercial para SLA no Krill e no Routinator também. Então, se vocês precisarem de uma solução com bom suporte, isso está disponível. Já logo de cara. E é isso. É só isso que eu queria falar. E há vários links aí. Se vocês querem saber mais sobre Krill, Routinator, vocês podem ir ao nosso site. Ali. nlnetlabs.nl/rpki. Nós temos várias informações do Krill. Nós também temos conta no Twitter, Krill, Routinator. E o que eu posso recomendar também é que vocês possam seguir o hashtag RPKI. Há muita informação surgindo, muitos detalhes, novas redes que estão surgindo e estão lidando com, enfim, o tráfego desse processo. E é só isso que eu queria falar para vocês. Há alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta bem simples. Por que Krill? Por que o nome Krill? Bom, eu vou passar isso para o desenvolvedor, que está bem ali. Ele vai me odiar por ter passado a pergunta para ele. Esse é o Tim, gente. Ele que criou o Krill. Nós conversamos muito sobre isso. Eu queria ter um nome maior para ele. Então a gente pensou, não vamos misturar, enfim, os temas dos softwares de validação. Mas
é por razão da programação que nós já temos com todos os nomes de crustáceos e diz respeito a os grandes que se alimentam desse tipo de animal. Então, por isso fazia sentido. Bem, eu tenho mais uma pergunta, já que nós estamos falando com a EnelNet Labs. A gente consegue fazer algo ainda melhor que o nominal? Você podia repetir a pergunta? Nós podemos fazer on-bound melhor, enfim, com um desempenho melhor do que nominal hoje? Eu não tenho certeza, porque eu só sei o CZNIC, que eles publicam todas as estatísticas de performance. Eu não acho que o nominal faz parte. Eu não tenho certeza, eu não sei exatamente qual a rapidez. Enfim, foi só uma provocação, eu não quero nem falar sobre isso. É um software. Eu sou o Thiago. É uma pergunta em relação ao Rust que vocês utilizaram. Quais são as vantagens e os benefícios que vocês viram? Eu posso também passar essa pergunta para o time? Bom, eu gosto bastante. Tem ali realmente uma exigência de aprendizado grande no início. Mas é um sistema de linguagem moderno e o que ele promete é que oferece uma linguagem moderna e conceitos e você acaba compilando, então você não tem nenhuma penalidade de desempenho quando você roda. Bom, eu acho que é isso. É esse estilo. Enfim, é o estilo que você gosta ou não, enfim. Uma das vantagens principais é que lida com memória, os valores que você pode pegar emprestado, manter, e todos esses problemas que as pessoas têm com links de memória, isso realmente funciona bem aqui. Então, você pode deixar as coisas por ali. E então, em geral, eu diria que vários dos problemas que você tem vai embora. Você precisa realmente aprender a lidar com essa modelagem. Então, no início, você provavelmente vai perceber que não funciona. Você faz várias coisas que não funcionam, mas depois acaba caindo a ficha. Nós realmente pensamos, se formos começar um projeto totalmente novo e tivéssemos a liberdade de escolher um, nós avaliamos o Rust e outros também. E a gente percebeu que o Rust era o mais próximo daquilo que a gente geralmente utiliza na organização que trabalhamos. E isso traz também já várias vantagens para nós. Não tendo impacto, por exemplo, em desempenho. Mais alguma pergunta? Sim, uma pergunta de alguém que está remoto. Onde estão os meus stickers? Os meus adesivos? Eu tenho aqui uma mala cheia de adesivos. Eu posso colocar aqui, ou vocês podem ir atrás de mim ali, eu estou sentado ali. E amanhã no tutorial também teremos vários stickers, vários adesivos.